tarde a todos, obrigado por terem vindo. Habitualmente nós temos esta conversa breve, que nós designamos por ponto prévio, na qual eu, por norma, converso com um convidado. É sempre um convidado especial, um convidado, uma convidada, porque normalmente é alguém muito conhecedor do assunto que estamos a abordar em cada dia e também, a partir de hoje, muito conhecedor do texto ou dos textos que nós vamos poder ver em leitura encenada ao teatro radiofónico no auditório logo a seguir. O tema de hoje é Luís Francisco Rebelo e o neorrealismo. Na nossa programação nós destacamos meia dúzia de neorrealistas pelo impacto, pela relevância que tiveram enquanto fazedores de teatro e também pela obra que deixaram enquanto dramaturgos. Foi o caso do Luís Francisco Rebelo. Quem quiser conhecer melhor a obra de Luís Francisco Rebelo, talvez a nossa convidada tenha outras sugestões, mas eu recomendaria pelo menos estes dois livros. Um que é O Passado na Sua Frente, no fundo é uma autobiografia completíssima, que não é só sobre ele, é sobretudo sobre o país e sobre o teatro em Portugal durante o século XX, praticamente. E temos este, no fundo, o teatro completo do Luís Francisco Rebelo, que foi, durante o século XX, um dos, se não mesmo o dramaturgo português mais representado e mais traduzido, para além de outras facetas, sobre as quais, naturalmente, vou deixar que seja a nossa convidada a falar, porque é uma especialista sobre o assunto. Mas se também quiserem conhecer melhor a obra da nossa convidada, que eu ainda não apresentei, mas já vou apresentar melhor, mas começo por apresentar este livro, que é absolutamente fundamental para se compreender também o teatro durante o Estado Novo e, em particular, a instrumentalização do teatro pelo regime salazarista, vamos dizer assim. Este livro que se intitula O Espetáculo Desvirtuado, o Teatro Português sob o Reinado de Salazar, entre 1933 e 1968. A nossa convidada, Graça dos Santos, veio propositadamente de Paris para estar hoje connosco. Deu hoje de manhã uma belíssima lição sobre exatamente Luís Francisco Rebelo e sobre a sua obra, o seu percurso e, em particular, sobre o dia seguinte, que é a peça a que vamos assistir já de seguida, e também sobre essa peça vamos agora conversar um pouco. É professora catedrática da Universidade de Paris-Nanterre, é pró-reitora para a área da cultura, é investigadora do Centro de Estudos Interdisciplinares para o mundo lusófono, e entre outras muitas e belíssimas faculdades. É minha amiga e tenho muito gosto em que estejas. É uma honra muito grande teres vindo, e a autora também de um dos textos que está publicado no catálogo da exposição, que vos convido também a espreitarem e, se tiverem interesse e puderem, também a adquirirem. Talvez, Graça, nesta pequena conversa que nós temos aqui, pudesse começar por te perguntar, afinal, este homem, de quem já revelei um ou outro aspecto, de onde é que vem a sua grandeza? A que é que nós devemos, a que aspectos da sua vida, da sua obra, nós devemos a grandeza deste homem? De facto, sobretudo nós, os que de algum modo também estivemos ligados a ele, que o conhecemos bem e sobretudo conhecemos muito bem a sua obra, o que é que nós podemos dizer a quem eventualmente conheça menos a sua obra? Muito obrigada, quero agradecer também. Já começo bem. Quero agradecer o acolhimento aqui no museu. Agradeço a todos pela vossa presença e agradeço muito, Miguel, por esta bela oportunidade. É um grande prazer para mim, porque acho que estamos em tempos em que estas coisas são muito necessárias, ou seja, desconstruir um passado ainda demasiadamente presente, e é isso também que nos aproximava de Luís Francisco Rebelo, que era ele era um homem de teatro português, mas era sobretudo um homem de teatro de cor, ou seja, ele sabia tudo a nível internacional. As pessoas, provavelmente em Portugal, não vão acreditar, mas ele era muito, muito, muito conhecido em França. Ele era muito reconhecido em França, falavam francês. Às vezes os meus amigos diziam: ele fala francês do século XIX, porque ele falava, era um homem com classe neste sentido, ou seja, era uma pessoa que tinha uma certa distinção na sua maneira, mas não era nada uma pessoa que seria pretenciosa, ou que não era uma questão de classes sociais, era outra coisa. Era um homem que respeitava muito
o mundo, a vida e ele próprio. E isso notava-se na maneira, portanto, ele era também advogado, especialista de direitos de autores, portanto, um homem que se implicou muito também durante o Estado Novo, pessoalmente, não teve problemas também. E, portanto, é autor de uma obra de teatro enorme, mas eu acho que o papel dele aqui em Portugal, houve, claro, o Teatro Estúdios do Salitre, que foi fundamental, em 1946. 1946. E, portanto, deu ali um impulso muito grande, mas, por outro lado, todas as críticas, os ensaios que ele escreveu, as traduções que ele fez, ele atualizou perpetuamente o teatro português durante o período salazarista, quando ele era imensamente vigiado e proibido, não é? Pela censura. Ele fez essa aproximação do outro, pelo meio do teatro, e ele também, como ser humano, esta manhã li um momento, uma citação dele, em que ele comparava, de facto, a sua função de advogado também à do teatro. Ele dizia que o teatro também era para uma justiça humana e portanto, esta dupla função dele foi muito importante. E depois a obra dele, a nível da produção dramatúrgica dele, é sempre um teatro muito comprometido, até ao fim, quando ele é dos primeiros que vai escrever sobre o cônsul de Bordeaux, o justo entre os justos, não é? Que foi ele, a primeira obra que existe, que eu saiba, é a peça dele. Portanto, que é a desobediência, não é? Exato. Portanto, foi até ao fim. Ele não era aquela pessoa... É muito interessante. Eu não sei, francamente, não era porque éramos amigos, mas conheci poucas pessoas assim, que sabia estar, que sabia ouvir também. E, aliás, esta manhã também evocámos isto. Acho que o título desta exposição e também do teu livro, portanto, a questão do espelho, de ver por dentro, de facto, é mesmo isso. Ele era uma pessoa que se abria, comunicava e ouvia. Portanto, e, aliás, o teatro é isso. O teatro são corpos vivos, frente a corpos vivos, que falam e comunicam, não é? Portanto, eu acho que é... E a imensidão do trabalho dele também fez na SPA, na Sociedade Portuguesa de Autores, não é? Tudo isso vai levar a que seja um homem é um homem, de facto, do tempo dele, mas até deixa uma obra que é absolutamente moderna. Depois, quando eventualmente falamos na peça, não vejo na obra dele nada que esteja ultrapassado. Portanto, ele desde os anos 40 que esteve muito ligado à esfera neorrealista, com Alves Redol, com outros, como nós também explicamos na exposição, em torno daquela tertúlia do Gino Saviotti, que depois dá origem ao Teatro Estúdio do Salitre, e está muito ligado ao meio teatral, e desde cedo as peças dele começam a ser representadas, umas proibidas, mas apesar de tudo umas outras representadas, e é, portanto, nesse contexto, exatamente no período em que existe o Teatro Estúdio do Salitre, que funcionou entre 46 e 50, aliás, uma das peças dele é estreada lá, O Mundo Começou às 5h47, que é a hora do desembarque das tropas dos aliados na Normandia e, portanto, dada como a hora da liberdade, digamos assim, resumindo. Portanto, é exatamente nesse período que ele escreve O Dia Seguinte, que é uma obra datada de 48-49, na transição de 48-49, e que foi proibida de ser representada cá, e que, como aconteceu com outras obras de neorrealistas, e não só, mas circunscrevendo agora ao universo dos neorrealistas, foi primeiro representada lá fora. O Dia Seguinte já tinha sido representada no Brasil, em França, em Espanha, quando finalmente, em 63, pôde cá ser representada. Desvenda-nos assim um bocadinho, sem desvendar tudo, porque a seguir vamos assistir à leitura encenada da peça. O que é que nos queres dizer sobre esta peça para nos aguçares o apetite? Eu acho que é uma peça que é preciso vê-la e lê-la várias vezes. Porque é uma peça com muitas coisas que nós temos que ter tempo para ler e reler, para perceber a maneira como o Luís Francisco Rebelo não só era comprometido, engagement, como se diz em francês, não sei se em português. Sim, o comprometimento, não é? Acho que é uma pessoa que... e depois tem um estilo que é muito misto, ou seja, claro que há um estilo, sobretudo a peça tem muitos momentos claramente neorrealistas, mas também ele era um homem que conheceu o teatro internacional, portanto, encontramos lá o Pirandello, encontramos lá o Sartre, o Jean-Paul Sartre, encontramos lá também, de certa maneira, aquela angústia que é do Strindberg, portanto, vemos que é um homem que vai com uma peça destas, que é muito cedo, 1948, 1949, que é uma peça muito moderna, é isto que é muito interessante, é uma peça onde se fala
que é sobre o suicídio e também sobre o aborto. Imaginem, 48, 49. Num tempo em que em Portugal não se podia falar nem de uma coisa nem de outra, aliás, em Portugal não havia. Náusea. Não era? Exato. Oficialmente não havia nem aborto nem suicídio. Exatamente, aliás. Se alguém morria porque tinha caído ou tinha se distraído. Exatamente, na peça, exatamente por 3 vezes é citado a maneira como estas notícias de a morte de alguém vinham no jornal era foi encontrado morto ou caiu de uma janela. Caiu de uma janela, portanto uma pessoa que se possa ter, de facto, que se deitou pela janela, não, ela caiu da janela. Portanto, 3 vezes no próprio texto da peça é como o teatro representar a censura. É engraçado porque estes momentos até me lembram um pouco a peça do Tiago Rodrigues, 3 dedos abaixo do joelho, porque é esta ideia também de representar o próprio corte, não é? E também a maneira como ele, nunca a palavra suicídio é pronunciada no texto, não é? Mas temos essa percepção, como também não é pronunciado aborto, mas fala-se da criança de que se está à espera, o outro. Portanto, e o facto de haver o medo de trazer para este mundo, que era o mundo do Estado Novo, um ser humano naquele ia viver. Não se diz que é por causa disso, mas há aquilo sempre por trás. E aliás, portanto, há 2 personagens, ele e ela. E ele, portanto, eles entre eles tratam-se pelo seu próprio nome. Ela é Matilde e ele é Carlos. E ele, numa dada altura, eles surge o medo e eles dizem que é algo, outro eu até tinha aqui citado, porque acho que é muito importante isto, que era, portanto, as temáticas são, portanto, a falta de dinheiro, o trabalho difícil, portanto, a morte. Ele diz há qualquer coisa de maior que nós. E esse qualquer coisa de maior que nós é existencial, evidentemente, mas claramente que é a ditadura, não é? Que é aquela chapa que impede as pessoas de viver. E há na peça uma dilatação do tempo. O relacionamento com o tempo é muito interessante, porque eles, portanto, não vou agora desvendar muito, mas vamos descobrindo que eles na realidade já morreram, não é? Mas depois temos aparições da filha, da criança que não nasceu, e é como assombrações, portanto, é como fantasmas. E a peça, acho eu, não sei Miguel, mas eu, a meu ver, não há uma peça que diga tão bem, que explique tão bem como o salazarismo transformou a população portuguesa em mortos-vivos e vivos-mortos. Exatamente. E mostra o que a ditadura faz às pessoas. Ou seja, nós ao lermos esta peça, ao vermos a peça, sentimos o que é estar sob uma ditadura. E isso é incrível. E ele consegue. Há um trabalho sobre o tempo. É também um teatro cinematográfico, que é uma coisa de que eu não falei esta manhã, mas é um teatro muito cinematográfico. Podiam ser várias cenas fílmicas. E aliás, dá a sensação que é um argumento, porque ele tem. As didascálias são muito precisas, são muito, muito interessantes. Eu sou uma apaixonada. Olha, eu penso que para terminarmos, só em 2, 3 minutos, eu penso que esta peça também é um bom exemplo quando se fala muito de que o teatro neorrealista, a obra neorrealista em geral, mas o teatro em particular, é um teatro muito, por um lado, datado e, por outro lado, um teatro muito linear do ponto de vista, digamos, da escrita estético e muito ligado ao naturalismo. E esta peça, que é claramente neorrealista e assumida pelo próprio como uma peça neorrealista, penso que é um bom exemplo de como, quer do ponto de vista estético, quer do ponto de vista histórico, de facto, a obra neorrealista, ou algumas obras neorrealistas, como esta, podem ter uma abertura muito maior e até talvez pontos de fuga para a sua abordagem ainda hoje, muito maior do que aquilo que se tem dito. Claro, e é uma peça imensamente complexa. Mais a vamos lendo e mais eu esta manhã, tanto ao ler e a dialogar com as pessoas que estiveram esta manhã, vejo sempre coisas diferentes. Vamos descobrindo, portanto, e é muito sobre, não vou entrar depois aqui nestes pormenores, mas eu considero que o salazarismo e, portanto, o Estado Novo globalmente atacou as pessoas psiquicamente. E a peça é uma desconstrução dessa. Sabemos muito bem que o Estado Novo era uma ideologia unívoca, só se podia pensar como um chefe, não é?
E aqui não, é uma peça precisamente que vai dizer saibam olhar, ver as coisas, exatamente, disruptiva nesse e que sentido. vai levar à complexidade, que procura a complexidade, até pela maneira como ele descreve o palco e tudo. É uma peça muito interessante, muito moderna, e eu acho que até que ela era completamente, antecipou muitas coisas, e mais do que nunca acho que é necessário, é indispensável, não só ler, mas ver este tipo de texto em cena. E a ideia, por exemplo, de fazer leituras em movimento acho extraordinário, porque também é isso. E pronto, e num sítio destes é maravilhoso, portanto. Muito obrigado. Então eu relembro que a Graça Santos tem no catálogo da exposição, assim como o Rui Pina Coelho e eu próprio, temos textos que ajudam a enquadrar o teatro neorrealista e também aquele período, e não só, no catálogo, e tem, enfim, todo o material que está na exposição. Estas lições que nós temos tido neste curso aos sábados de manhã vão ser reunidas num livro que vai ser publicado e também aqui durante a programação numa sessão que vamos fazer em abril, estamos a tratar disso. Lá estará também um texto da Graça sobre o Luís Francisco Rebelo e sobre o dia seguinte, mais desenvolvido. E agora resta-nos irmos assistir. Obrigado por terem vindo e Graça, uma salva de palmas. Obrigado. Bem-vindos ao Museu do Neorrealismo. Pedimos que desliguem os telemóveis e outros dispositivos eletrónicos que possam interferir na apresentação. Não é permitido fotografar nem gravar durante o espetáculo. Agradecemos a vossa compreensão. A peça O Dia Seguinte, de Luís Francisco Rebelo, escrita entre 1948 e 1949, focada na vida dura de um casal, com os seus medos e os seus anseios, estabelece uma ponte entre a temática social comum no neorrealismo e a problemática existencialista. Esta peça só foi autorizada pela censura a estrear em Portugal em 1963. Anteriormente, fora estreada em França, Espanha e Brasil. Esta leitura encenada, com direção artística de Maria João Luís, é uma coprodução entre o Museu do Neorrealismo e o Teatro da Terra, com o apoio de grupos de teatro do Concelho de Vila Franca de Xira. O elenco, propositadamente constituído para esta apresentação, integra os atores profissionais Rodrigo Saraiva, Sílvia Figueiredo e Beatriz Carvalho e os atores não profissionais Rui Pinheiro e Catarina Correia, do Recriar, Grupo de Teatro do Grêmio, e Casimiro Gonçalves, do Grupo de Teatro Esteiros. É este mesmo. Coisa parece feia. Não sei mesmo como é que se irão safar desta. Sim. Estou. Sim, senhor. Sim, senhor, doutor Luís, como está? Sim, sou eu. Sim. Pois. Sim, sim, sim. É isso mesmo. Sim, sim, vocês. Sim, senhor, doutor Luís. Sim, sim. Não, senhor, doutor Luís, não. Como? Ah, sim, senhor, Vossa Excelência, senhor doutor Luís. Ah, sim, sim. Sim, são duas pessoas, senhor doutor Luís. Não, é o mesmo cara. É um casal. Sim. Não se preocupe, senhor doutor Luís.
Perfeitamente, Sr. Dr. Juiz. É. Quando Vossa Excelência quiser. Sr. Dr. Juiz. Oh, os diabos. Matilde. Matilde. É. Mas já são horas, acorda. Horas? Horas para quê? O dia não tarda a romper. Mais um dia. Que horas são? Eu sei, eu sei. Mas é cedo, com certeza. Ainda há ferrapos da noite à nossa volta. E esta madrugada, triste e cinzenta. Ai, o que fizeram do sol? Sei lá. Talvez tenha arrependido de nascer. Ai, como que assim o escritório ainda vai parecer mais frio e escuro. E o barulho das máquinas mais difícil de suportar. Dormiste? Bom, já é quase manhã. E tu? Creio que sim. E sonhei. Não. Sonhos. Sonhei que o outro, cá dentro, batia desesperadamente com os punhos fechados, como se quisesse sair à força, e que nós lhe tapávamos a boca com as mãos para que não gritasse, mas as pancadas e os gritos eram mais fortes e enchiam a noite. Acaba-te. E sempre, ou então o escuro e o silêncio. E as perguntas a correr atrás das respostas, a correr sem nunca alcançar. Como os cavalos nos carrocéis da feira. Escuta, Foi? tu não ouviste? Bateram à porta. Não ouço nada. É a imaginação tua. Quem poderia ser estas horas? Pois. Pareceu-me ouvir, talvez. Talvez a dona do quarto. O mês só acaba depois de amanhã. Depois de amanhã. É verdade. Temos ainda 2 dias para viver. Por amor de Deus, Matilde. 2 dias de vida. A vida inteira. Não comeces outra vez com isso. Chegou bem ontem à noite e os outros dias todos. Sou eu que começo? Sou eu que começo? Pois já agora diz também que sou eu que tenho a culpa. Diz a Não, Matilde, não. Sabes bem que não é assim. A culpa não é tua nem é minha. É de uma coisa qualquer que eu não sei o que é. Qualquer coisa maior do que nós. Mais forte do que nós. Que nos empurra aos encontrões para o fundo deste precipício. A tua culpa, Matilde, essa é outra. Está nos teus silêncios que me rasgam a carne. Nas tuas palavras que me queimam a pele. E tu? Ah, sim. Também a tua culpa é outra. São os teus braços caídos, os teus olhos postos no chão e a vida a passar lá adiante, longe de nós, esquecida de nós. O que é que queres que eu faça? O que é que queres que eu faça? Eu não sei, mas qualquer coisa. Não é possível estarmos metidos num beco sem saída. Há por força uma solução, tem de haver, entendes, Carlos? Tem de haver, nem que seja... Nem que seja o quê? Nada. Não, em que é que estás a pensar? É mais este dia que começa. E nas palavras inúteis, nos gestos inúteis e nos passos inúteis com que iremos encher as horas que faltam até ser noite. Outra vez! Não, Carlos, não! Isto assim não pode continuar. Eu sei, Matilde, eu sei. E julgas que também não sofro com isto? Que não me dói, que não me deixa sentir que, no fundo, estou a viver à tua custa. À tua custa, sim. Pelo menos enquanto não arranjar emprego. É o teu ordenado que me esteve ali. O tempo dos milagres, se é que alguma vez existiu, isso já passou. Não se trata aqui de milagres. Trata-se do que é possível fazer, do que é preciso que se faça. Pois tu não vês, Carlos, que já faltam menos de 2 meses. E é depois de amanhã que temos de pagar o quarto. E se não pagarmos, põe-nos na rua. Na rua, como das outras vezes. Mas eu é que não me sinto com forças para tornar a passar por tudo isto que já passei. Calas-te ou não? Cala-te. E é só isso que tu sabes dizer. Mas é pouco, entendes? Não basta. Porque depois terás de ouvi-lo. A ele. E mesmo que o mandes calar a sua voz, como no meu sonho desta noite, cobrirá tudo. Tudo. E então será tarde demais. Tarde demais.
O que é que queres dizer com isso? Eu não te percebo. Percebes sim. Percebes sim, mas não queres dar o braço a torcer, por mais que te doa. Era eu, afinal, quem tinha razão. Voltamos à mesma. Nunca de lá saímos. Mas era um crime, Por mais Matilde. tempo não quiseste, agora é tarde. Peço desculpa. Fui eu que um dia prometi que havias de ser feliz. Mas falta dinheiro. O dinheiro, sempre o dinheiro. O dinheiro que estraga tudo. Que suja tudo e todos. Uns porque o têm, outros porque não têm. Quando eu te conheci, Matilde. Quando eu te conheci, tu acreditavas na vida. E a vida traiu-me. Tu acreditavas no amor. E o amor gastou-se. Gastou-se. Cansado deste choque de todos os dias. Desta luta cega e inútil de todas as horas. As máquinas de escrever do escritório são como metralhadoras. Destroem tudo o que seja vida. E daqui a pouco terás de interromper o trabalho, mas pode ser que até lá. Até lá. Até lá. O quê? Os anúncios dos jornais. As horas perdidas nas salas de espera e a mesma resposta sempre, sempre, sempre. Um não enorme, gritado a todas as esquinas da cidade, escrito sobre todos os telhados da cidade. É isso que esperas daqui até lá. Ouve, Matilde. É preciso que me ouças, mas com atenção, mas sobretudo com calma. Eu sei que a vida nos tem corrido sempre ao contrário do que sonhamos. Sei que ela nos tem calcado aos pés sem dó nem piedade. Sei que ela rasgou em pedaços o nosso amor e transformou nesta coisa massa e melancólica que, apesar de tudo, nos prende ainda um ao outro. Sei que ela iluminou a fonte que seria a mais pura das nossas alegrias. Sei que até esse que ainda não nasceu, ela já pisou aos pés. Mas não há de ser sempre assim. Não há mal que não se acabe, verás. Não devia dias melhores. Não. Dizes isso a ver se te convences, mas tu próprio não acreditas. Eu arranjarei trabalho. E tu, depois do pequeno nascer, voltarás ao teu emprego. A nossa vida então há a endireitar-se. Quando já for tarde demais. Quando já não valeu a pena. Mas que vento foi este que soprou nas nossas vidas e secou tudo que encontrou tudo. Tem um nome. Pode chamar-lhe Direito à Morte. Direito à morte. Todos os dias vêm nos jornais notícias em que ninguém repara, que ninguém se demora a ler. Um operário que caiu de um andaime à altura de um quinto andar. Um homem que ingeriu veneno por engano. Por engano. Um fogareiro que ficou aceso durante toda a noite. Ai, Carlos. O que foi? Carlos, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Mas pergunta. Em casa? Não, Carlos. Não, Carlos, tenho a impressão de... Eu peço imensa desculpa. Eu tenho a impressão de repente estar num quarto escuro e vejo manchas. Como se trouxesse saído os olhos inundados da luz lá de fora e não conseguisse distinguir nada, senão sombras. Eu peço imensa desculpa. Mas não... Ai, Carlos, onde é que nós estamos? Não estou a perceber, Matilde. O que é que tu tens? Qualquer coisa. Eu não sou capaz de... E aproxima-se, depois foge, parece estar ao nosso alcance e depois eu sinto a luz, longe. Todos os dias, Carlos.
notícias, todos os dias nos jornais. Notícias. Notícias no operário que caiu do andaime. O fogareiro que ficou aceso durante toda a noite. Ai, Carlos. Oh, Carlos, eu tenho medo, Carlos, eu tenho medo. Então, já disseram tudo o que tinham a dizer um ao outro? Quem é o senhor? O que é que quer de nós? Sossego. Não venho apresentar-lhes contra nenhuma. Suponho que seja esse o vosso medo, não é? Que alguém bata a porta. Não se trata agora de nada disso. Aliás, eu nem sequer bati à porta. Peço desculpa. Não, mas quem é o senhor? Como é que o senhor entrou aqui? Aqui? Onde é que pensa que está? É a minha casa, o meu quarto. Se o senhor soubesse a distância a que está do seu quarto, se soubesse como o seu quarto ficou para trás de si, tão irremediavelmente para trás de si. Mas, Carlos, eu não te dizia. Não. Acabemos com isto. Eu detesto que me falem por enigmas. Vamos lá saber. Onde é que estamos nós? Que sítio é este? Mas responda. Diga. O que estamos nós aqui a fazer? Já terão tempo de saber. O senhor doutor juiz não deve tardar. Cada vez entendo menos. Que juiz é esse de que está a falar agora? Mas se isto se trata de uma brincadeira, eu acho que péssimo gosto. E previno de que não estou disposto. Não estou verdadeiro. Calme-se. Nada de precipitações. Logo que ele chegar, terão a resposta. Ficarão a saber. Tudo. Mas tudo o quê com 600 demónios? De uma vez por todas. Diga-nos onde estamos e quem nos trouxe para aqui. Carlos, meu Deus, calma, Carlos. Será que tu ainda não tenhas percebido? Mas também tu. Mas percebido o quê, mulher? Estamos mortos. Estamos mortos. Acabados. Entendes agora? Ainda existe. Mortos. Como se tivesse alguma espécie de sentido. E andamos, falamos, mexemos. Isto é um banco. Ali está uma mesa, aquilo é uma porta. E vais tu dizer que estamos mortos. Para que disparate? Estamos mortos, sim, Carlos. Faz um esforço e procura ligar as coisas todas. Verás como tudo se explica. Hã? A nossa conversa desta noite. Todos os caminhos que se fecharam diante dos nossos passos, a miséria escondida atrás de uma esquina, à espera que o nosso filho nascesse para saltar ao caminho, como um cão esfomeado, e o fogareiro aceso. Aquela náusea, aquela espécie de sono. Depois o acordar, do outro lado, deste lado, onde já não há vida, onde já não há mais nada. Cala-te, perdeste o juízo. Não sabes o que estás a dizer. Não, era pecado que eu não sabia. Eu desconfiava apenas de qualquer coisa, mas agora já sei. Mas então, isto aqui é o quê? A sala do vosso julgamento. Nosso julgamento? Mas porquê? O que é que nós fizemos e quem é que nos vai julgar? Luís? É o que vos falei. Porquê que estás a rir, Matilde? Porquê que estás a rir dessa maneira? Mortos! Estamos mortos! Tu compreendes bem o que isto quer dizer? Tu compreendes? Estamos mortos! Todo o nosso passado ficou imobilizado de repente como uma fotografia num álbum. E as páginas seguintes ficarão em branco. Definitivamente em branco! Bastou fechar a porta e as janelas, acender o fogareiro e mais nada! Mortos, meu Deus! Ai, eu nunca pensei que fosse assim! Mas cala-te, Matilde, para com essas gargalhadas! Tudo isto não pode passar de um pesadelo. Vamos acordar de um momento para o outro e a nossa vida vai continuar. Ai, não!
Ah, isso não que eu não quero. Outra vez as mesmas angústias, as mesmas discussões, outra vez eu não quero. Eu estou farta, farta. Já era tempo disto tudo acabar. Não, mas isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Enganas-te. Tudo isto é pelo contrário. Cheio de sentido. Pois ainda não compreendeste. Os nossos problemas ficam assim todos resolvidos. As dificuldades, os apertos de dinheiro deixam de existir. E o futuro nunca mais nos preocupará porque já não há futuro. Cuidado! Nunca. Cuidado, que se o senhor doutor juiz ouve dizer isso... E que ouça? Então, pois não é de porventura verdade. O futuro nunca existiu. O único futuro é a morte. Não. O futuro é a vida. A vida que continua para os outros. Continua sempre. Mas os outros também não existem. Julgam existir e mais nada. Porque a eles também um dia acontecerá o mesmo que a nós. Também acordarão como nós do outro lado. Deste lado. E também todos os seus problemas, todas as suas preocupações, todas as suas pequeninas misérias que enchiam as suas vidas deixarão de ter sentido. O senhor doutor juiz é que sabe explicar bem essas coisas. Mas a mim parece-me que é exatamente o contrário. Porque a vida é de todos. E a morte é só para cada um. E é lá, no mundo, que as coisas todas acontecem. Então, mas é o que eu digo. Depois já não há mais nada para acontecer. Nem bem nem mal, acabou-se tudo. Mas ainda há um julgamento. E o senhor, afinal, quem é? O que é que faz aqui? Pouca coisa, sou só um modesto e nada um funcionário. Apenas um secretário do tribunal. Parece bem o senhor doutor juiz. Bons dias. Muitos bons dias, senhor doutor juiz. Quantos julgamentos temos para agora? Apenas um, senhor doutor juiz. É aquele caso que falei há pouco, ao telefone, um casal. E estão aí os dois? São aqueles, senhor doutor juiz. O processo. Mais um caso de deserção. É sempre a mesma coisa. Enfim, vamos ver. Aproxima-se. Aproxima-se. Antes de entrar no julgamento do vosso caso, quero adverti-los da sua importância e do seu significado. Acredito que a minha tarefa não é fácil, nem cómoda. Trata-se de julgar duas vidas humanas. De julgar a maneira como foram vividas. De prestar contas ao tempo de forma como preencheram os dias que lhes foi dado viver. Como dizem lá na Terra, é o tempo que se encarrega de fazer justiça aos homens. Eis a missão deste tribunal. E vamos ao interrogatório. Sim. Sim, bem certo. Há ainda esta circunstância agravante, sim. E de ser, senhor doutor juiz, não havia outra solução. Fecharam-nos todas as saídas, só nos restava esta. Vamos por partes. E comecemos pelo princípio. Há quanto tempo se conheceram um ao outro? Ia fazer um ano, senhor doutor juiz. Um ano para a primavera. Um ano quando pedis assistência. Um ano que durou muito mais do que um ano. De uma vida inteira. Em que houve tempo para tudo nascer e morrer. Tudo. O nosso amor, a nossa confiança na vida, a própria vida. Quando ao fim da tarde eu saí do escritório, porque nessa altura eu ainda estava empregado, eu encontrava a Matilde que vinha do seu trabalho. E um dia descobri que só de a ver o ar se tornava mais puro, mais fácil de respirar, os caminhos mais largos, o sol mais quente.
Descobri que para lá das faturas, dos mapas e das contas correntes, a vida estremecia e palpitava. E parecia chamar por mim. E a vida tinha os olhos, os cabelos, o corpo de Matilde. No meu escritório, as máquinas de escrever estalavam de manhã à noite. Eram como metralhadoras destruindo tudo o que fosse vida. E tinham apertado o horizonte, apertado cada vez mais até o reduzir às dimensões do papel branco enrolado na máquina que se enchia e ia cobrindo de letras e de números. O Carlos era ao fim do dia de trabalho o sol que iluminava e aquecia, a razão de valer a pena existir um dia seguinte. Foi assim que tudo começou. Mas como podemos nós chegar a isto, Carlos? Como pôr tudo de secar no caminho? Peço-lhes que dispensem os comentários. Continuem o que iam dizendo. Uma tarde, era já na primavera, mas tinha chovido durante o dia. As ruas estavam molhadas e havia círculos que se afastavam até se desfazer de encontro às margens do lago, do jardim público. Sem quase darmos por isso, as nossas mãos encontraram-se. Sentámos-nos num banco ainda úmido. Sentámos-nos num banco ainda úmido da chuva a conversar. E à tarde, à nossa volta, descia fios de vida com que nos apertavam um ao outro a cruz. Está uma linda tarde, não acha? Linda! E a terra será lavada. É bom. Gosta? Muito, muito. E a relva tão verde. Olha para ali, para a cor do céu. Que maravilha. Como tudo isto sabe bem, depois de passar o dia inteiro dentro de um escritório escuro e triste. Sente-se bem? Como nunca me senti, creia. Também eu, Matilde. Se você souber, se eu fosse capaz de lhe explicar O quê? Diga. tudo o que a Matilde significa para mim. No escritório durante o dia é como se o tempo estivesse suspenso à espera de chegar a hora de nos encontrarmos. E parece-me que só é então que o dia, o verdadeiro dia, começa. Continuo a falar. Continuo. Faz-me bem ouvir a sua voz. Eu venho tão cansada do barulho das máquinas que não param de manhã à noite. Sabe uma coisa, Matilde? Desde que a conheces, tudo passou a ser diferente. Acredito? Acredito sim, Carlos. E para mim também. Deixei de me sentir sozinho. E sabe, é como se a minha vida anterior não tivesse existido. Ou pertencesse a outra pessoa. Gostava tanto de poder explicar isto melhor. Mas eu compreendo, Carlos. Eu compreendo. E ainda não há um mês que nos encontramos e parece que nos conhecemos desde sempre. É isso. É isso mesmo, Carlos. Parece que nunca deixámos de nos conhecer. Ai, olha, o sol já está a desaparecer. Olha como ficam bonitas assim iluminadas as gotas de chuva nos ramos das árvores. E nos teus cabelos, Matilde. Oh, Carlos. E é possível. É possível que seja sempre assim. Que seja sempre assim durante a vida inteira. Que estarmos ao pé um do outro seja sempre esta coisa maravilhosa e única. Sim, Matilde. De mãos dadas seremos mais fortes que tu. E um dia... Ai, um dia. Um dia. Um dia. Olha, acenderam agora os candeeiros. Vai estar uma noite linda. Céu cheio de estrelas. Seria tão bom que este momento nunca acabasse. Eu tenho tantos projetos. Tantas ideias. Vais ver. Quando eu for aumentar... Vai falar outro aumento? Não, ainda não. Mas eu calculo que não deve tardar. O diretor está satisfeito comigo e por certas e meias palavras que tenho ouvido... Ai, oxalá, Carlos. Ai, oxalá. Por enquanto eu ganho pouco, é verdade. Mas o ordenado de guarda-livros já é coisa que pode ver-se. Até ao fim do ano eu conto com o lugar. Até ao fim do ano, até ao fim do ano. 5 ou 6 meses passam depressa. E depois temos a vida inteira diante de nós. Mas vamos ser felizes, não vamos, Carlos? Sim, Matilde. Vamos ser felizes. E não fomos! Não
não fomos felizes. A vida traiu-nos, mentiu-nos, rasgou em pedaços todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos e fugiu-nos debaixo dos pés como um alçapão. É isto justo? Pergunto, é justo que seja assim? Continuem a vossa história. Apesar das dificuldades do dinheiro, o nosso amor ia ganhando asas. O mundo para nós tendia-se da leitaria da esquina, onde nos encontrávamos todas as tardes, ao fim do trabalho, às ruas da cidade que percorríamos juntos, muito encostados um ao outro. E um dia, era domingo. A vida teceu o último fio, o mais forte. O que faltava ainda para nos unir um ao outro. Foi tudo tão simples, tão natural. Como se desde o princípio do mundo não existissem homens e mulheres, senão para um dia mais tarde os nossos dois caminhos se encontrarem e se transformarem num caminho único. E depois? Depois a roda começou a desandar. No escritório começaram a despedir pessoal. Em vez do aumento que eu esperava, encontrei-me na rua com uma carta de recomendação na algibeira. Quantas ruas calculei. Quantas escadas subi. A quantas portas bati. E sempre a mesma resposta. Sempre. Sempre o mesmo argumento, sempre a mesma palavra. Crise! A mesma palavra a martelar nos ouvidos, a perseguir dia e noite. Por toda a parte. Toda a parte. E ela? Uma noite combinámos encontrar-nos no jardim, ao pé do banco, onde a nossa história começou. Havia 3/4 de hora que eu te esperava ansiosamente, mas ao mesmo tempo receava contar-te o que tinha para te contar. Por fim apareceste. Até que enfim, julguei que não viesses. Foi difícil convencer a mãe a deixar-me sair. Ela não gosta de ficar sozinha em casa à noite. Estavas há muito tempo à minha espera. Meia hora, pouco mais ou menos. Não sei ao certo. Esqueci-me do relógio em casa. Oh, Carlos, o relógio também. Também. Tinha o mês do quarto a pagar hoje. Oh, Carlos, oh meu Deus, Carlos. E então? Então o quê? Conseguiste alguma coisa? Nada. Oh, Carlos, e agora? Que vamos nós fazer? Sei Carlos? lá. Esperar? Esperar! Sim, esperar. Que outra coisa posso dizer-te se é o que eu ouço em toda a parte? Se quiser esperar, talvez para o mês que vem. Há outros pedidos antes do seu. Torna a passar por aqui daqui a uns tempos. Esperar. Até já não valer a pena. Até seja tarde demais. Carlos, já não é possível esconder por mais tempo. Eu sei. A mãe ainda não desconfia de nada, mas esta situação já não pode durar muito. Eu sei. Os dois, sozinhos, ainda poderíamos manter-nos, mas assim... E então? Então eu lembrei-me de que De quê? Acaba? deram-me uma morada. Ai, não. Isso nunca. Ouviste? Isso seria um crime. Não, mas temos de fazer alguma coisa. Não, seja o que for, mas tudo menos isso. Mas o quê, então? É verdade. O quê? Se eu fosse lá... Cala-te. Não voltas a falar mais nisso, ouviste? Um amigo que encontrei prometeu-me arranjar qualquer coisa. Ficou a procurar, depois da manhã. Não se aparecer. E pela cidade fora, quantos homens como eu, debaixo da chuva, que monotonamente cai entre o barulho dos cláxons e das conversas, aos encontrões com a gente que passa indiferente e satisfeita. Quantos homens embrulhados da mesma angústia e do mesmo terror do dia E seguinte. eu vou dizer tudo à mamãe. Matilde, Não, eu vou dizer tudo. É melhor. E quem sabe? Talvez ela encontre uma solução. pode ser pior. Depois, pior. Se ela não te compreender. Pior do que isto, ela é possível. E porquê? Porquê que não há de compreender? Não teve ela já a nossa idade? Também a ela ninguém ofereceu a vida numa salva de prata. Eram outros tempos. E isto que importa. Eu vou contar-te tudo. Mais dia, menos dia, ela queria vir a saber. Mas eu prefiro que ela o saiba por mim. Pode ser que tenhas razão. Lembras-te daquela conversa que tivemos uma tarde aqui, os dois, sentados neste banco? Lembras-te de eu te perguntar se seria assim, como então a vida inteira, não é? Se era possível que fôssemos sempre felizes? Pois nessa altura eu ainda não supunha que a felicidade fosse tão difícil de alcançar.
Nem que viesse a saber tão depressa que assim era. Mas eu quero ser feliz. Eu tenho direito, tanto como as outras. Direito a ser feliz e quero ser feliz. É por isso que a coragem ainda não me abandonou. Obrigado. Mas hoje a coragem caiu-me das mãos e partiu-se de encontro ao chão. Eu quis ser feliz e a vida, o mundo, ou sei lá o que é que foi, não me deixaram. E assim como o meu filho, todas as coisas morreram sem ter chegado sequer a nascer. Continua. Disse então tudo à sua mãe? Tudo, senhor doutor. E ela? Foi como o quarto disse. Não quis compreender. Eu não te dizia, Matilde. A tua mãe viveu noutros tempos. Era tudo diferente. Agora... Não, mãe. Não é possível que tu não compreendas. Tu também foste nova como eu. Também sentiste crescer dentro de ti esta ânsia sem medida de apertar o mundo contra o peito. Também desejaste com a mesma força, com a mesma impaciência que a luz da vida brilhasse nos teus olhos e sorrisse nos teus lábios e iluminasse o teu corpo. E se te houvessem fechado o caminho, se te negassem o direito a seres feliz, se te sentisses traída e roubada como eu, também gritarias como eu. Porque não é de eu ser feliz, mãe. Porque é de eu deixar passar ao pé de mim as coisas boas que a vida ainda tem e não estender a mão para as agarrar. Amanhã já pode ser tarde demais. Amanhã posso estender as mãos e voltar com elas vazias. Vazias, mãe. Compreendes isto que eu quero dizer? Compreendes o frio que há nesta palavra, vazias? Vazias, não. Não, mãe, não feches os olhos, não tapes os ouvidos, não voltes a cara, mãe. É impossível que não compreendas. Se soubesses o que é passar o dia inteiro fechada num quarto escuro e triste, com as máquinas a estalar à minha volta, nos ouvidos, dentro da minha cabeça. Ai, se tu soubesses, mãe. Ai, se tu soubesses quando saio e encontro o Carlos cá fora. É como se fosse a luz do sol que nos cega ao sairmos da escuridão. Como um copo de água que se bebe quando a sede nos aperta a garganta com os seus dedos de fogo. É preciso que tu compreendas, mãe. É preciso que tu compreendas que eu hoje tenho 23 anos e tenho medo. Medo, sim, mãe. Medo de acordar amanhã com 47 e afogada em vestidos negros. Medo de morrer sem ter sentido a vida a latejar no meu corpo. Ouviste, mãe? Ouviste? Ouviste? É preciso que tu me compreendas. Foi tudo em vão. Foi tudo em vão. Não quis ouvir-me. Escreveu à minha irmã que está casada na província. E foi viver com ela. O que te dizia eu, Matilde? Não todos contra nós. Todos contra nós. E ficaram os dois sozinhos, na cidade? Fui viver com o Carlos. Alugámos um quarto para nós os dois. Mas o nosso amor, o nosso pobre amor, secava-nos nas mãos como uma flor arrancada à terra. Eu consegui empregar-me numa casa comercial que faliu um pouco tempo depois. Ficaram a dever-me parte do ordenado. E havia o quarto. O meu quarto que era preciso pagar todos os meses e o Petis a estender os braços invisíveis ainda para nós. Daí a um mês eu teria de interromper o trabalho. E o que é que nos reservava o dia de amanhã? Para nós os dois e para enganar-nos. Os fios que a vida tecera para nos unir foram-se transformando em cadeias. Todas as nossas conversas acabavam em discussões. E ontem à noite... Já viu? Ontem à noite a ideia que às vezes nos últimos tempos me assaltava fez-se mais forte. Avolumou-se no meu espírito e cresceu até abafar todos os outros pensamentos. E foi então... Não há de ser sempre assim. Não há mal que não se acabe. Verás, quando ver dias melhores, Diz isso para ver se te convences. Mas tu próprio não acreditas. eu arranjarei trabalho. E tu, depois do pequeno nascer, voltarás ao teu emprego e a nossa vida a endireitar-se. Quando já for tarde demais. Quando já não valer a pena. Mas que vento foi este que
soprou as nossas vidas e secou tudo o que encontrou pelo caminho. Tem um nome. Pode chamar-lhe direito à morte. Direito à morte. Todos os dias. Todos os dias vêm nos jornais. Notícias em que ninguém repara, que ninguém se demora a ler. Um operário que caiu de um andaime à altura de um quinto andar. Um homem que ingeriu veneno por engano. Por engano, não é? Um fogareiro que ficou aceso durante toda a noite. E foi assim que viemos aqui ter. Por causa de um fogareiro que ficou aceso durante toda a noite. Que deixaram ficar aceso. Não nos restava outra solução, Sr. Doutor Juiz. Para todo o lado que nós nos voltássemos havia sempre um treino a dizer direção proibida. E depois o albergue do quarto acabava dentro de 2 dias. E o nosso filho devia nascer dali a mês e meio. Mas quem lhes disse que a morte era uma solução? Tudo acabou com a morte, Sr. Doutor Juiz. Todos os problemas. Todas as aflições. Tudo arrumado definitivamente dentro de uma gaveta que não é possível tornar a abrir. Porque se deitou fora a chave. E, no entanto, todo esse passado continua a pesar-vos sobre os ombros. Continua a seguir-vos passo a passo, como uma sombra a que não se pode fugir. Todo esse passado imóvel, de pé, com um dedo estendido na vossa direção para vos acusar. Interrogámos a vida e ela respondeu-nos com a morte. Era preciso dizer que não àquele mundo que não nos deixara ser felizes. Dizer que não àquele mundo onde tudo se traduz em notas e moedas, onde até o amor para existir necessita de uma calção em dinheiro. A vida arrancou-nos tudo. Tudo. Levou-nos tudo. Amor, confiança, coragem. Ficou tudo para trás de nós. Inútil. Morto. À beira da estrada. Quando era preciso fazer do próprio desespero uma razão para lutar. Por isso, o Libel vos acusa de traição. Traição! Foi a vida que nos traiu. Era ela que cabia dizer a última palavra. Depois havia o outro. O outro que eu sentia golpear nas veias como um rio subterrâneo e que não tínhamos o direito de obrigar à força a existir, a conhecer este tormento de existir, para que um dia mais tarde se não levantasse contra nós e não viesse Porquê é que me deixaram nascer? Se não tivesse vindo ao mundo, nada disto teria acontecido. Esta mulher? A vossa filha? Não. Sim, sou eu a vossa Não filha. pode ser. E foi para chegarmos a isto que um dia os vossos caminhos se cruzaram. Sim, esta verdade. Não, mas Esta mulher não é verdade. isto é uma alucinação. Isto só pode ser. Era tão bom que assim fosse, não era? Um pesadelo. Como tudo se simplificava, como todas as coisas se tornavam de repente fáceis e agradáveis. Bastava esfregar os olhos e pronto. Tudo voltava outra vez ao seu lugar. Ou pior, o pior é que não se trata de pesadelo nenhum. Sou eu, a vossa filha. Sim, entendem, sou eu que estou aqui. Para que é que foi que voltaste? Contos largos. A vida dá muitas voltas. Se alguém me dissesse quando saí desta casa que havia de cá voltar, ria-lhe na cara. E afinal, como vêem, sempre aqui estou. Mas voltaste para ficar. Qual ficar? Não faltava mais nada. Chegaram e sobraram os 16 anos que vivi fechada entre estas 4 paredes. E se um belo dia me pus a andar daqui para fora, foi porque não podia mais, sufocava. Estava farta desta vida de miséria, farta de invejar os vestidos das outras, as joias das outras, a sorte das outras. Que eram elas mais do que eu. Se tivesses seguido os nossos conselhos, nada disto. Ah, não julguem que eu não tinha ilusões. Sabia muito bem o que me esperava. Gostava dele, é certo. E talvez pudéssemos ser felizes os dois. Apesar disso, nunca duvidei que ele acabaria por me deixar e que outros teriam de vir depois. Mas era uma oportunidade, a única de fugir desta vida que eu detestava e detestei sempre. Esqueces que foi essa a vida da tua mãe. Pois foi, por não esquecer que fugi. Olha para esses cabelos brancos. Olha para essa pele cheia de rugas. Para essas mãos estragadas. E tu tens pouco mais de 40 anos. Como querias tu que eu me sujeitasse a esta vida? Cala-te, tu não sabes o que estás a dizer. Devias ter vergonha. Vergonha? E com que direito me acusam quando a culpa é dos dois? Inteiramente dos dois. Com que direito censuram a vida que eu levo se foram vocês que me a deram? Eu nunca lhes pedi para viver. E nós não escolhemos esta vida para ti, filho. A gente depois de nascer já não pode acontecer coisa pior. Cala-te, que eu não te posso. Agora é tarde demais! Agora terão de me ouvir, a culpa é toda vossa! Toda! Ouvi a senhor doutor juiz. A ouvi-la? Foi para que isto não sucedesse.
Para que daqui a 20 anos esta cena não pudesse acontecer, que fechámos a porta e as janelas e deixámos o fogareiro aceso. Tudo era preferível a ouvir um dia esta mulher, a nossa filha, a gritar-nos. Tudo era preferível a ouvir isto. Não tem mais nada a alegar em vossa defesa? Mas compreenda, Sr. Doutor Juiz, que direito tínhamos nós de obrigá-la a partilhar a nossa vida miserável e sem esperança? Que direito tínhamos nós de atirá-la para o mundo, sabendo que mais tarde iria encontrar toda a maldade, toda a enorme maldade deste mundo e a persegui-la? E assim jogaram fora toda a vossa vida, numa carta única. Mas se essa carta tivesse saído errada, se em vez desse, outro fosse o destino que lhe estava reservado. Outro? E não entendemos qual. Sim. Se o destino do vosso filho não fosse como esse que imaginaram, mas outro, diferente, melhor. Melhor? Não podia lá ser. Eis a vossa falta, o vosso crime, terem voltado as costas à vida, terem perdido a confiança nela. A cultura foi nossa. Houve um tempo em que acreditámos na vida, mas depois foi ela que nos atraiçoou, que esmagou todos os nossos sonhos, que faltou a todas as nossas promessas e de que serve a vida quando já não se acredita nela? Mas por acaso, pode alguém saber do que ela é ainda capaz? Acaso pode alguém saber que fruto esconde nas suas mãos, que promessas nos seus lábios, que certezas nos seus olhos? À noite sucede o dia, e não há, do princípio ao fim dos tempos, 2 dias que sejam iguais. A nossa vida já tinha acabado. E, no entanto, todos os dias a vida recomeça. Mas então, Por que havia de ser infeliz o vosso filho? Se o tivessem deixado escrever pelas suas mãos a história do seu próprio destino, talvez tudo fosse diferente. E por que não havia ele de ser feliz? Bastava que houvesse uma possibilidade entre mil, uma só, de ele ser feliz para valer a pena viver o dia seguinte. mas então, foi tudo inútil. Tudo. Carlos, e eis que tudo recomeça outra vez. Inútil, sim, porque o tempo não para. Anda sempre em frente, sempre em frente. Os ponteiros caminham nos relógios, tombam as folhas dos calendários umas após outras. E os anos vão formando uma longa estrada onde os passos dos homens ficam impressos. Mas um dia, quem sabe, a porta da vossa casa poderia abrir-se e entrar por ela o filho que nunca chegou a nascer. E talvez fossem estas as suas palavras. Pai! E tu, mãe? Se soubessem como eu me sinto feliz! Feliz? Ai, feliz o nosso filho. Era lá possível, Sr. Doutor Juiz. Ouçam. Ouçam agora aquilo que nunca terão chegado a ouvir na vossa vida. A Maria, mãe! A Maria! Logo que ela me disse, eu vim aqui para vos contar. Mas contar o quê? Diz! Pois, ainda não perceberam? A Maria vai ter um filho. Um filho meu! Que deve nascer para a primavera. Foi também na primavera que tu nasceste. Quando as flores abrem e a vida se renova. Ela disse-me há bocadinho. Quando cheguei a casa, tinha ido ao médico. Já andava desconfiada, mas não me queria dizer nada sem ter a certeza. Fiquei... Eu nem sei explicar. Foi como se o sol nascesse ali. Naquele momento. Diante dos meus olhos. Um filho. Para conhecer esta alegria. Valeu a pena. Valeu a pena ter nascido. Lembras-te, Carlos? Lembras-te quando ele estava para nascer? Lembras-te como foi tudo diferente. E os pensamentos que nos atravessaram, o receio de que ele não fosse feliz. Que um dia nos acusasse de lhe havermos dado a vida. Acusá-los? Mas porquê? Tínhamos medo, filho. Medo que a vida te atraiçoasse como nos tinha feito a nós. Mas os tempos mudam, pai. O mundo não para. E hoje a vida caminha ao nosso lado, de mãos dadas connosco. Mas os primeiros tempos foram duros, mas tu soubesses. Todas as coisas pareciam voltar-se contra nós. Hoje, quando olho para trás, sinto uma espécie de vertigem. Tudo me parece um sonho, um pesadelo. E, no entanto, tudo isto é bem real. A nossa angústia, os nossos receios e agora a tua alegria. E ontem, como hoje, um homem vinha ao mundo. Não, Sr. Doutor Juiz, não. Nada disto. Nada disto podia ter acontecido. É mentira, é mentira. Ele
podia ser o nosso filho, então não podiam ser estas as suas palavras. Os tempos mudam, mãe. E o mundo não para. E foi este o filho que não deixaram nascer. Foi esta a voz que se negaram a ouvir. Este o destino que impediram de se cumprir. Mas como podíamos nós saber? Mãe, e tu, pai? Obrigado por me terem dado a vida. Um filho meu. Só para conhecer esta alegria. Valeu a pena ter nascido. O filho. Oh, filho. Por vossa culpa, unicamente por vossa culpa, não poderão nunca ouvir estas palavras. Foi como se o chão lhes faltasse debaixo dos pés. Não vão ouvir, onde agarrar. A culpa também nos nós. A causa está julgada. E quem vos condenou não fui eu, mas sim o vosso filho, a quem recusaram a vida. E os filhos que eu nunca chegarei a ter. Se eu não sabia, senhor doutor. Nós não sabíamos. Parecia impossível haver um dia seguinte. E foi tudo inútil, e afinal foi tudo inútil. Mas agora, Sr. Dr. Juiz, Sim, não há nada a fazer. Absolutamente nada. Tudo se consumou. A sentença está lavrada. Podem retirar-se. Não. O senhor doutor Juiz, eu não sabia. Eu nunca supus que fosse possível que as coisas pudessem acontecer de outra maneira, mas agora que já sei, eu peço-lhe, senhor doutor Juiz, deixe-me tornar à vida. Deixe-me tornar à vida agora que eu já sei. Eu quero que o meu filho nasça. Eu quero que ele venha a ser um homem entre todos os homens. Deixe-me voltar à vida, senhor doutor Juiz. Deixe-me voltar à vida. Agora é impossível. Já nada posso fazer por vós. Mas senhor doutor Juiz, eu quero que o meu filho possa nascer. Deixe-me voltar à vida. Eu peço-lhe. Deixe-me tornar a viver. Só se vive uma vez. E quando se perde essa vida, é para sempre. Agora é tarde demais. Mas, ó senhor doutor Juiz. Ó senhor doutor Juiz. Mas... Para vós dois apenas. Porque estas horas no mundo, um novo dia começa. Um dia de trabalho e de luta, mas também de alegrias e de esperança. Os primeiros raios de sol aquecem a cidade. Os apitos das fábricas chamam para a vida. As ruas enchem-se de gente. Nas águas furtadas do bairro pobre, num quarto igual ao vosso, entre risos e lágrimas, entre miséria e amor, entre desespero e confiança, nasce um ser humano em cujos os olhos acende já a luz do dia seguinte.